Olá, pessoal! Voltamos com mais um episódio da nossa série Histórias de quem está colorindo o futuro melhor. Hoje a gente está aqui com o Ricardo Pena para falar sobre cultura Latam. Vamos ter um bate-papo bem descontraído, espero que vocês gostem. Ricardo, muito obrigada por ter vindo. E eu já vou começar com desafios aqui com Vamos lá. você, para romper barreiras. Vamos lá. Antes de falar sobre os negócios, sobre sua carreira, sobre sua evolução, eu queria falar um pouquinho do Ricardo. Quem é o Ricardo hoje? Como que é o Ricardo nas suas horas de lazer, com a sua família? O Ricardo é um cara organizado também na hora de... Quando eu estou no meu espaço de sábado, domingo, férias, eu também sou bem organizado. Mas eu curto muito ir para a praia com meus amigos, fazer churrasco. De vez em quando eu tenho um casal de amigos que vai comigo para a praia, eles me convidam para jogar um beach tênis, eu sou horrível, mas eles convidam e é um esporte que a gente está gostando, é novo, né? Então, eu jogava muito bem tênis, hoje não, já não dá mais. Mas é isso aí que eu faço. Vale mais as pessoas que estão com você do que o que você está fazendo. Com certeza. Mas e que história é essa? Que você não consegue deixar a lista de lado? Nessa parte de organização, você não, leva é que o para tempo casa. está passando também, né? Então chega uma época que você, vou para a praia, o que eu preciso? Aí você faz uma lista do que você precisa. Isso aí é normal para mim. É algo que te deixa confortável. Me deixa muito confortável. O duro é chegar na praia e esquecer alguma coisa, aí não dá, né? Então tem que fazer a listinha. Te deixa confortável, você vai Isso. e consegue curtir melhor o antes e o durante o seu momento de prazer. É que no meu dia a dia, normalmente, eu já tenho uma lista lá do to-do, né? Então, o que tem prioridade, o que não tem para fazer no meu dia a dia. Então, eu já estou meio acostumado com isso. Então, entra na minha rotina pessoal também, no meu final de semana, às vezes. Tá vendo? A visão de gestor é sempre diferente. Você já tem a visão além do alcance ali. Com certeza. Tudo que está por vir já está na sua cabeça, já mapeado e planejado. Na sua carreira sempre foi assim? Você sempre planejou, mapeou antes de... Ou teve... Eu sempre olhei para frente, né? Com o objetivo de onde eu quero chegar, né? E planejar como eu vou fazer isso. Às vezes tem alguns desvios no meio do caminho, né? Com certeza. Mas a gente aceita o desafio e segue em frente. Você começou numa faculdade de Química. Eu comecei fazendo engenharia química, trabalhando em um cliente, que hoje é um cliente nosso, global, inclusive, a Crown, na parte de controle de qualidade. Então eu venho da área técnica, só que aí como meu trabalho exigia muito, então eu tinha que viajar muito, isso era um problema. Então chegou um momento que eu tranquei essa faculdade, porque aí sim entra a estratégia, né? Eu decidi, eu vou seguir esse caminho, eu acho que é o caminho que eu quero, que é o caminho de packaging, né? Mas para isso eu preciso dar um tempo aqui nessa faculdade para realizar aqui e depois eu volto, né? Se eu olho para trás hoje, acho que foi a melhor coisa que eu fiz. Por quê? Eu trabalhei 10 anos na Crown, aí eu saí a convite para trabalhar na área de assistência técnica e vendas da antiga empresa Renner, né? E aí eu fui seguindo essa carreira mais para o lado comercial. Aí eu fiz marketing e fiz GV em negócio, né? E hoje estou aqui. Foi onde você descobriu que o seu negócio mesmo era vendas, marketing, tá com o cliente? Vamos dizer assim que no começo era uma venda técnica e depois ficou uma gestão. É mais ou menos assim. E tem coisas que você consegue levar ainda da época de engenharia química que você ainda te ajuda no seu desenvolvimento no dia a dia? Sim, com certeza. Eu fiz 4 anos de engenharia química e quando você vai falar, por exemplo, com o laboratório de desenvolvimento, é um papo já bem diferente, né? Eu hoje já estou muito mais situado, né? Quando você tem conhecimento de um todo, você consegue ser mais, Assim, com mais certeza. exato na tomada de decisão, mais exato né, em orquestrar o time, em quem que vai estar em tal projeto, você consegue... Com certeza. Que bom, que bom. Agora, como que foi seus desafios quando você mudou de uma jornada nacional para, de repente, ir conquistando outros países e hoje virar vice-presidente Latam? Foi assim, as culturas são diferentes, né? Começar por idioma. O espanhol do Chile não é igual ao argentino, que não é igual ao mexicano. Então, já tem alguma dificuldade aí.
No Brasil é assim, né? Você No fala, Brasil também é assim. você fala com o pessoal do Sul, É. tem um linguajar com uma dinâmica diferente do Nordeste. Imagine com países diferentes, é uma dinâmica muito diferente. E ainda que a gente teve vários momentos, né? Aquisições, nós fomos vendidos para Sherwin-Williams, eu venho do Legacy Valspar, né? Fomos vendidos para Sherwin-Williams, então culturas também um pouco diferentes. A Sherwin-Williams naquele momento era mais arquitetônico, menos industrial. Agora com a fusão, a compra da Valspar, a gente fica com um todo, né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado com as culturas, né? Primeiro, conhecer bem o mercado onde você vai atuar e conhecer muito bem as pessoas. Eu, particularmente, tenho uma conduta muito grande que as conquistas dependem muito de pessoas, né? Eu tinha um chefe que trabalhava comigo que ele sempre dizia para mim o seguinte: se você quer crescer, tenha pessoas de bom nível trabalhando com você. Pessoas que de fato entendam o que você fala e para onde nós vamos, né? Isso é fundamental. Esse é o meu ponto de vista. Ter pessoas que você confia perto, que vão te ajudar na tomada de decisão, que vão te posicionar caso aconteça, né? Porque você não tem como estar em todos os lugares ao mesmo tempo, né? Você não tem como saber profundamente ali o que está acontecendo no detalhe do marketing, no detalhe do desenvolvimento, mas ter pessoas que você acredita e confia ali no time. Esse é outro ponto muito importante, né? Se você quer crescer, você tem que delegar. Se você não delegar e você quiser fazer tudo, você não consegue focar. Então, é assim, quem vende tem que vender, quem faz marketing tem que fazer marketing, quem cuida de produção tem que cuidar de produção, quem cuida de logística tem que cuidar de logística, né? E um outro grupo vai cuidar de todas essas pessoas juntos para que todos trabalhem em harmonia. Isso é outro ponto muito, muito fundamental. E com a cultura Latam, você acredita que os países conseguem ajudar também, trazendo dinâmicas, tecnologias diferentes, para agregar em todos os países? Você consegue somar o que tem de melhor em cada região para construir um packaging melhor? Sim, Uma sharing melhor? sim, com certeza. Hoje, nós do grupo do Packaging Latam vendemos produtos que vêm da Europa, da China, dos Estados Unidos, e nós, do Brasil, atendemos a América do Sul. E produtos podem vir de qualquer lugar, até trazer a tecnologia de uma outra região para dentro da nossa. Nós estamos fazendo isso após uma aquisição última que nós fizemos, faz uns 2 anos. Nós estamos trazendo parte dos produtos para o Brasil e parte foi para o México. E eram produzidos na Alemanha. E a cultura alemã, de frente com a cultura latina, como que você É totalmente diferente, né? Não Totalmente. tem nada a ver. Eu acho que o latino, ele é mais criativo, é aquele que busca uma maneira mais rápida e fácil para a solução. Quando você olha mais para o lado da Europa, é assim, o produto é esse. Nós não, nós somos daquele jeitinho, vamos adaptar, vamos fazer ele regional, entendeu? Que faz a diferença para o nosso cliente, né? O Faz cliente muita também diferença, latino muita, que muita também diferença. sendo diferente vai Muita. exigir diferente, né? Muita diferença. O que você acha que o cliente daqui da América Latina exige mais, que é mais importante para eles, que você acredita ser o seu diferencial? Qualidade e pontualidade de entrega. O nosso cliente hoje, ele confia muito na Sherwin-Williams. De produto, assistência, orientação para uso, né? Nós temos, no meu ponto de vista, o nosso grupo de packaging hoje é o melhor que a gente tem na América Latina. Tem uma gama de produtos muito robusta, assim, né? Tem todos os produtos nós temos. Tem uma atuação forte em toda a América Latina, em todos os países você consegue ter. A gente não tinha muita assim, participação na Argentina, até porque todo o problema que estava tendo, né? Mas a gente, depois da aquisição, com a fábrica da Sherwin-Williams que nós temos na Argentina, nós estamos desviando tudo para lá.
Porque já as local. questões políticas e econômicas influenciam muito, né, no dia a dia do nosso Com trabalho, certeza. né? A força com que entra num país, a força com que... Então, aproveitando oportunidades ali, né? Então, com a fusão foi uma grande oportunidade de abrir mais o mercado argentino. A gente abriu mais e agregou no portfólio também, né? Isso é muito bom. Os novos produtos estão chegando, né? Os não BPA, que a gente chama, livres de bisfenol A. Eu acho que isso é o futuro, né? E nós estamos bem à frente nisso. E a cultura do packaging, que entra numa cultura muito voltada para o meio ambiente, né? Para uma evolução que a gente vê no Brasil como algo que é muito importante, né? E você vê que tem essa força nos países da América Latina também. Ou tem Sim, países melhores, com isso mais em mente que a gente? Como que é? eu acho que é assim, ó, infelizmente o latino é aquele que ainda pensa muito que eu só vou mudar se a legislação exigir, né? Já na Europa é diferente. Na Europa começa já a veicular no mercado alguma coisa que tem uma tecnologia que vai, ou uma matéria-prima que vai ser suspensa, o mercado já sai tomando ação. Então, o latino para isso ele é um pouco reativo, né? Mas eu acho que está mudando um pouco o conceito, né? Essa cultura de plástico, por exemplo, né? Eu defendo muito metal, dentro da Sherwin-Williams ou fora da Sherwin-Williams, que é totalmente reciclável, né? Tá aí a latinha de cerveja com 98% de reciclagem, o aço está indo pelo mesmo caminho, mas a gente tem que ter pensar bem no futuro, né? Nossos filhos, né? Nossos netos, com a quantidade de contaminação de plástico que a gente tem, eu acho que o metal vai ser o futuro e vai usar bastante verniz da Sherwin-Williams. Hoje a gente fala muito de saúde mental, de olhar para o futuro, e eu acredito que está muito em linha do que a gente acredita como Sherwin-Williams, como a divisão de packaging, né, de construir um futuro melhor, né? Não só colorir o futuro melhor, como nossa série, mas de construir mesmo um futuro onde a gente acredita que vai trazer uma qualidade de vida melhor para os nossos filhos, para quem a gente está chegando aí como nova geração. É isso que você espera? É o que eu espero. Espero. E eu acho assim, né? O que está acontecendo hoje, por exemplo, com o bisfenol A, né, de banimento na Europa, nos Estados Unidos, alguns estados, vai chegar aqui. Isso é uma onda, vai chegar daqui 2 anos, mais ou menos, aqui, eu acho, né? Mas eu acho que a gente tem que pensar mais do que isso, né? A gente tem que pensar em saúde, meio ambiente. Eu acho que a cultura está mudando, né? As pessoas, o jovem já está bebendo menos, né? Porque isso, as pessoas começam a ter uma cultura melhor para isso. Essa é a ideia. E você hoje lidera assim um time robusto. Tem mais de 45 pessoas ali abaixo de você diretamente. E como que você traz essa cultura, essa visão para também, porque eu acho que é um jeito de desenvolver e de incentivar o interesse deles no crescimento, porque você está fazendo parte de uma construção de um todo que vai impactar na vida de muita gente, né? Como que você usa todo esse seu conhecimento, toda essa bagagem que você está trazendo aqui para esse desenvolvimento da sua equipe? Não, primeiro assim, né? Eu tenho pessoas que trabalham comigo hoje que eram estagiários lá atrás, estou falando de 15 anos atrás. Essas pessoas iam terminar o contrato do estágio, então, mas onde ele estava, ele não era visto como, eu acho que vamos trocar. Mas para mim, essas pessoas, no que eu via no dia a dia do trabalho, e aí tem um ponto forte meu, eu olho para frente e vejo, esse cara é um cara de sucesso, né? Então, a gente move ele para a nossa área, como estagiário, renova com ele conosco, e hoje eu tenho gerentes, tenho diretores, né? Pessoas que estão comigo há 17 anos dentro da Sherwin-Williams, e o cara que chegou no cargo de diretor, o outro chegou no cargo de gerente de vendas, né? Coordenador de uma área. Pessoas que começaram com a gente, recém-saídos da faculdade, e hoje eles estão numa posição de destaque, né? Eu acho que investir em pessoas é o melhor caminho para o sucesso e a conquista de qualquer negócio.
crescer junto, acompanhar o Com certeza. crescimento. Crescer junto. Isso faz com que a pessoa também se sinta importante, né? Eu ouço muito no meu grupo assim, quando a gente começou aqui com você, há 17, 15 anos atrás, pô, a gente era, nessa área nós éramos uma pessoa, hoje nós somos 4, né? E o negócio vai crescendo, a gente vai crescendo o número de pessoas também. Essa é a ideia. Eu acho que até culturalmente, como a gente vem falando, é uma da parte enraizada da Sharing. A gente acredita que construindo junto com o cliente, construindo, né, o crescimento do cliente, construindo o crescimento das nossas equipes, a gente conquista grandes lugares, né? A gente consegue desenvolver melhor, tá com produtos mais tecnológicos, mais na frente do nosso cliente, e isso com as equipes também, né? Construindo as equipes. Com essa construção de equipes, você identifica uma similaridade cultural com o Brasil, com os países também? Depende. Eu acho que no Brasil, sim, porque assim, conceitos bem diferentes na região toda, né? Se você pegar o México, a maioria dos clientes nossos são familiares. Sei lá, uma relação 80-20. 80% é família, os donos de empresa, e outros 20 empresas multinacionais. No Brasil, hoje, nós estamos quase 50-50. Eu estou falando em volume total, tá? Então, as tratativas são diferentes, né? Nós tentamos ter, nas regiões, pessoas focadas para aquela cultura. Então, nós não podemos ter conflito, né? A cultura país com a cultura nossa. Nós temos que ter pessoas liderando aquela região que tenham aquela cultura e que sigam a nossa, né? Então, Que é um pouco que você trouxe quando você falou sobre cultura organizacional, né? A diferença de como enxergar isso, né? Me fala um pouquinho, eu achei bem interessante quando você comentou sobre um ponto de vista sobre cultura organizacional. então, a gente tem uma cultura organizacional de transparência. Isso eu acho que é fundamental, né? Então, a gente tem a liberdade, indiferente do nível de a gente transitar nesse grupo organizacional. Isso é muito bom, é maravilhoso. Existem companhias que não são assim, né? O nível hierárquico é muito duro, hard, vamos dizer assim. Nós não trabalhamos assim. Nós temos uma transparência grande, as pessoas são livres de colocar a sua opinião. As portas sempre abertas. Sempre aberta, a minha principalmente. Não, em todos os níveis, já dentro da companhia, todo mundo fala, as portas do Ricardo estão sempre abertas. Eu tenho vários exemplos de estar numa reunião, a pessoa chegar para mim e falar, não concordo com o que você está falando. Mas por que você não concorda? Por isso, por isso, por isso. E eu dar um passo atrás, porque o comentário da pessoa era pertinente, ou seja, de fato, vamos por esse caminho então, né? Então, essa cultura de transparência ela é muito importante, né? Que entra em conformidade também com o que você diz de ouvir, né? Você sempre falou que está sempre aberto para ouvir antes para ter a tomada de decisão mais efetiva e mais eficaz. Isso é muito importante. No dia a dia, ouvir. Essa porta aberta te dá mais oportunidade de chegar a ouvir todos os pontos de vista, as pessoas que têm a colaborar com você no dia a dia, e os seus gestores vão pelo mesmo caminho. Mesmo caminho. E ter portas abertas. A gente fala também muito de ter portas abertas no RH, né? Acho que é o principal de poder ter uma transparência, uma ligação contínua com nossos colaboradores. Acho que é o principal ponto para nosso dia a dia ali, a gente conseguir ter mais ações. Nós temos uma ação que para o meu ponto de vista, é fantástica. O café da manhã com a diretoria e gestão. É o melhor que tem. A pessoa se inscreve, vai lá, faz a pergunta, ela tira a sua dúvida. Se sente parte do negócio. Se sente parte da gestão da empresa, entendendo para onde a gente vai. Isso é muito importante. Onde que eu estou no meio dessa engrenagem, Exato. Como que eu posso contribuir para melhorar, ter insights no meio do caminho para contribuir com um projeto, né, e desenvolver alguma coisa para realmente fazer parte, sentindo parte
do negócio, você consegue sentir na pele e fazer parte de todas as conquistas, tudo te dá uma motivação diferenciada no dia a dia. Lembra aquela primeira frase que eu falei, né? As conquistas dependem de pessoas. Para você crescer, tenha pessoas competentes embaixo de você. E saber ouvir, né? Se você souber ouvir e fizer essas duas frases que eu falei, com certeza você vai ter sucesso. Não tenho dúvida. Ricardo, falando um pouco da sua carreira global, né? Hoje na Sherwin, uma empresa global, uma empresa multinacional, mas nem sempre foi assim, né? Você teve uma trajetória aí rica, cheia de desafios, né? Que você enfrentou. Como que foi enfrentar esses desafios e hoje a diferença que você encontra estando nessa empresa global? Na realidade é assim, né? Eu acho que o meu caminho profissional foi uma escola, né? Então eu comecei num cliente como controle de qualidade, depois fui convidado para fazer vendas e assistência técnica numa empresa brasileira, que era uma joint venture com uma outra multinacional, e entrei na Valspar, né? Em 97 eu recebi um convite da Dexter, extinta Dexter, e fui para a Dexter foi comprada pela Valspar. Aí naquele momento eu decidi fazer uma carreira numa empresa brasileira, que foram 4 anos que foi, vamos dizer assim, a melhor escola que eu tive na minha vida. Por quê? Uma empresa que tinha algumas dificuldades financeiras, não tinha nenhum banco por trás financiando a operação. Eu comecei lá com vendas, depois eu fiquei com todo o gerenciamento, fábrica, laboratório, tudo. Isso foi uma experiência para mim fantástica, né? Eu tinha que comprar, vender, cuidar da fábrica, cuidar de laboratório, recursos humanos. Então, esses 4 anos para mim foram um aprendizado enorme. Em 2002, hoje Sherwin-Williams, mas naquele momento era a Valspar, me convidou para vir para a Sherwin-Williams, né? E eu estou há 24 anos aqui. Então, é assim, no meio do caminho, eu tranquei a faculdade de engenharia química, depois eu fui fazer marketing, depois gestão de negócios na GV. Então, quer dizer, o caminho estava ali, mas eu tinha que ver o que eu ia fazer em cada momento, né? Escolhas difíceis, Difíceis, né? né? Que você tem que decidir Agora, naquele momento. voltando à sua pergunta, como me sinto hoje numa empresa como a Sherwin-Williams Global, é óbvio, eu me sinto com um respaldo enorme de todo o corporativo, né? Eu me sinto com o respaldo de uma empresa sólida, uma empresa que sabe o que quer, né? Processos definidos. Muito preocupada com pessoas, extremamente preocupada com pessoas. É óbvio, sempre procurando o foco resultado, né? Ninguém sobrevive sem resultado. E com uma Mas, cultura de excelência, né, Ricardo? Que a sim, gente... a cultura de excelência, e eu tento trazer isso sempre para o negócio do packaging, né? Motiva as pessoas, na realidade, isso, né? E traz uma satisfação pessoal para quem trabalha nas Sherwin-Williams. Esse é o meu ponto de vista. Entregar o melhor para Sempre. fazer parte de uma empresa Sempre entregar com robusta, com qualidade. resultados, com Isso. qualidade, para chegar longe. Esse é A empresa chegando longe, a gente chega longe junto. Não, nós estaremos juntos sempre. Sempre. Né? Tudo bem que um dia vai ter que aposentar, né? Mas a gente vai chegar lá. Uma coisa de cada vez. Uma de cada vez. É como eu Vamos falei, né? O entrar caminho nesse está aí para você trilhar, né? Você tem que sempre ter na cabeça, eu quero chegar onde? Lá, e eu tenho que ter uma estratégia para chegar lá, né? Então, de vez em quando, no caminho da nossa vida, a gente tem que dar um passo para trás também. Não é Faz só para parte frente. das suas listas? Faz parte da minha lista. Então você tem várias listas, uma lista a longo prazo E uma curta. e uma curta. E uma média ali para... Não, média nunca. Eu tenho sempre curto e longo. E como que você faz? Porque quando você tem as listas, você tem uma trajetória, você tem ali onde você quer chegar, mas tem influências do meio, né? Tem coisas que estão nas nossas mãos de conquistar, de conseguir chegar, mas tem as variáveis. Quando tem essas Então, variáveis no meio do caminho. Aí você tem que pôr na mesa para negociar, né? Não tem, nós mesmo dentro da Sherwin-Williams temos uma palavra muito forte, né? Que chama one sharing, né? Indiferente de que área nós temos que estar trabalhando juntos
para poder chegar naquele objetivo. Essa é a meta. E o one sharing tem um contexto muito amplo, né? Porque a gente pode Bem, falar em one sharing em divisões, a gente pode falar em departamentos, a gente pode em falar uma em aquisição, países, uma num aquisição. país, né? Mas enquanto tiver one sharing, todo mundo com aquele mesmo objetivo, Vai ter sucesso. vai ter sucesso. Ricardo, no meio dessa trajetória que você vem contando pra gente, teve algum momento que você esteve numa situação em que você teve que tomar uma decisão, você ficou numa encruzilhada que te exigiu uma tomada de decisão, que você ficou numa situação mais difícil? Conta um pouco. 1997, Olha, exatidão. Essas novembro, coisas marcam. novembro de 1997. Né? Nós éramos Valspar e eu tive um convite da Dexter para sair da Valspar. Aquele momento foi um momento terrível, porque o coração dizia para ficar e a cabeça dizia, a razão dizia que não. Eu tomei a decisão de sair, até porque, vamos dizer que naquela época, nós estamos falando de 24 anos, 97, 26 anos atrás, mais ou menos. É isso, né? E as culturas eram diferentes, né? A minha idade era outra, eu queria o desafio, né? E eu fui para o desafio da Dexter. Só que passado um ano, a Valspar comprou a Dexter. E de novo eu tive que tomar uma decisão. E aí eu tomei uma decisão de ficar numa empresa local. E esse aprendizado que eu tive, eu acho que foi, esses 4 anos de aprendizado foi quando eu voltei para a Valspar com uma outra cabeça e estou aqui há 24 anos. Teve algum momento assim que você falou assim, olhou e falou assim, isso realmente mostra para mim que eu estou no lugar que eu devia estar, com os valores que batem com os meus valores, que é o que eu acredito e por isso eu me sinto mais forte aqui. 100% de acordo. Momentos que você se sente forte de ter orgulho, fala assim, que bom que eu estou alinhado com os valores da companhia, os valores, né, que é o que eu acredito, que é o que eu quero deixar como legado, né? A gente fala muito sobre legado, a gente passando por várias aquisições. Qual que é o seu legado que você pensa em deixar aí para O legado quem que, vem? o legado que eu penso em deixar é o seguinte: foco em pessoas e um cara que faz o negócio crescer, né? Ninguém consegue pensar numa orquestra se você não tiver uns bons músicos, tá certo? Mas você tem que ter também um cara que coordena, né? Então, eu acho que o time que eu deixar, ele deve continuar crescendo da maneira que nós crescemos nos últimos 24 anos. Esse é o legado que eu quero deixar, né? Ricardo, 24 anos dentro da Sherwin Williams, se reinventando, inovando sempre, porque é um dos pilares da Sherwin Williams, a inovação, né? E com uma equipe super coesa, indo para cima junto com você, assim, seu time está sempre com você. Como que você faz para manter esse ambiente agradável no dia a dia, para manter esse ambiente onde as pessoas veem possibilidade de crescimento e que querem ficar dentro da companhia? Eu acho que a primeira coisa é o conceito de um time trabalhando em conjunto, né? Não só o time que trabalha direto comigo, mas a relação entre as áreas é muito efetiva, né? O que faz a gente ficar numa empresa tanto tempo, e é um pouco da cultura Sherwin-Williams, né? Se você for numa convenção de vendas, por exemplo, da Sherwin-Williams, e alguém perguntar quantas pessoas têm 2 anos, né? 1, 2, 3 pessoas, quantos tem 5? Já vai ver várias pessoas, 10, 15, 20, 24, né? Então é assim, as pessoas têm que estar no local certo de trabalho, Preparadas? preparadas, competitivas, tá? Com bons benefícios, tá? E feliz. Acho que é isso. Se você tiver uma pessoa que está trabalhando numa área que ela não está feliz, você tem que entender se pode ser a competitividade ou pode ser que a pessoa tenha algum outro problema. E de repente aí ela não está naquela área correta. Mas você pode
se adaptar numa outra área. Eu tenho várias pessoas que trabalham comigo hoje, que têm vários anos dentro da Sherwin-Williams, que elas estavam numa outra área, vieram trabalhar com a nossa área e estão felizes hoje. Faz parte das escolhas difíceis. Faz parte da escolha difícil, né? É igual eu escolhi lá atrás. Eu fiz engenharia química, Que 4 coragem. anos, mudei, parei, falei, não, eu tenho que repensar aqui. E eu fui para a área de negócio, e eu estou aqui hoje, depois de 24 anos. Né? Então, acho que esse é um pouco do conceito, né? E é para todo mundo? Você acha que essa nova geração, né, que a gente vê que está chegando com um senso de urgência muito maior, né, de querer as coisas muito rapidamente, de querer tudo agora, você acha que é para todo mundo essa... Aí depende muito do líder, você tem que motivar as pessoas, né? Porque eles, na cabeça deles, a coisa acontece amanhã, e não é assim. Né? Olha tudo isso que eu te contei, e eu tenho outros diretores que trabalham comigo também é assim. Essas pessoas foram crescendo, né? Então não adianta pensar que é de hoje para amanhã. Não pode ser assim. Você tem que estar, eu estou apto para isso, e aí você vai seguir. Uma construção Construção diária. diária. Mas o líder tem que motivar. Porque se o líder também não motivar e não mostrar o horizonte, as pessoas também passam a não estar felizes onde estão. Nós fazemos isso muito bem na Sherwin-Williams. Esse é o meu ponto de vista. Hoje na Sherwin a gente tem um programa sendo desenvolvido muito forte do Create Your Possible, que é vida, carreira e conexão. Como que você vê hoje no dia a dia que isso realmente torna a vida, torna parte do nosso dia a dia dentro da sua área? Eu vejo assim, né? Carreira, né? Se você fizer tudo certinho, você vai ter sucesso. Eu não tenho dúvida nenhuma disso, né? É isso que a gente põe para o nosso time também, né? Fazer certo da primeira vez, tá? A parte da vida, né? Acho que a Sherwin-Williams é aquela empresa que mais cuida das pessoas, né? Então essa interação com todo mundo internamente, os programas que a gente tem. No caso da conexão, mais olhando para o lado externo da companhia, né? A gente, não é segredo, a gente é muito forte em novas tecnologias, né? E sempre focada para não fazer dano à saúde, ao meio ambiente, né? Então, acho que nessa parte, ações sociais, nós fazemos bastante ações sociais fora da empresa também. Eu acho que esse plano que a gente está implementando, esse processo, eu acho que ele só vem a somar no que a gente tem feito nos últimos anos. Fazer parte de aumentar nosso vínculo com a sociedade, com a vida, que é o que a gente já faz no dia a dia. No dia a dia a gente já faz isso hoje. Já faz parte do nosso DNA, né, do nosso dia a dia. E os colaboradores sentem essa diferença no dia a dia. Muito. Tanto quando a gente faz uma ação externa ou como a gente faz uma ação interna, a gente vê no rosto das pessoas a felicidade de estar fazendo aquilo, né? É diferente de você falar, pô, vou ter que fazer isso. Não, as pessoas são super proativas, né? Eu acho isso muito legal. Chegamos ao final do nosso 4º episódio com o tema Cultura Latam. Espero que tenham gostado. Compartilhem, dê um like e até a próxima.